mais um episódio do nosso amado Dicast no ar. E a gente sempre ficou com aquela sensação, né, Thiaga, que é um episódio mais especial que o outro. É porque os convidados dessa temporada, as convidadas, estão tão maravilhosos, né? E agora não é diferente, né, Thiaga? Não, porque quem que a gente tá recebendo aqui, Thiaga? Conta aí. Maravilhosa, Patimosa. Bem-vinda, Pati, pro nosso obrigada. Digcast. Que honra estar recebendo uma mulher como você aqui, que inspira tantas outras mulheres. A gente tem muito assunto para falar com você aqui hoje. Muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite para estar aqui, trazendo um pouco da sua história. Então, vamos lá, Paty. Se apresenta aqui, para quem ainda não te conhece aqui da nossa audiência. Obrigada, muito obrigada, meninas, pelo convite. Fiquei super feliz. E para quem não me conhece, meu nome é Paty. E eu, junto do meu marido, Rafael, a gente construiu uma empresa de beleza aqui que chama Moss Beauty. E eu conheci vocês lá, inclusive, né? Na verdade, foi só você que foi. Foi através da Moss. E aí a gente hoje trabalha, né, com mulheres, principalmente eu ali na frente, que eu faço sobrancelha, tenho uma equipe hoje. E é isso, estou aqui hoje pra gente poder falar um pouquinho dessa trajetória e é um prazer. Ô, Paty, a gente aprendeu com o Vini e com a Ana pra você deixar o seu arroba logo no início, depois no final você fala de novo. É verdade. Para as pessoas te acharem. A gente aprendeu isso com eles. Tá, então o arroba da Moss, da empresa, né, da clínica de beleza, chama Moss Beauty Experience, porque é uma experiência de beleza. E o meu chama Paty.moss, que aí já é um outro assunto, é um assunto onde a gente trabalha mulheres. Olha, Que legal. Que tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a gente, então a gente tem muita sinergia, muita troca. Vai ser um papo muito bom. Que ótimo. Ô, Paty, e assim, conta um pouquinho, né? A gente gosta de falar para as pessoas se verem ali também um pouco na sua história. Conta um pouquinho da sua trajetória, como que foi até hoje você chegar e ter um espaço de muito renome. Para quem ainda não conhece, a Paty é uma super empresária, muito pioneira aqui em Belo Horizonte, né, na área dela. Então, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Tá. Então, eu me formei em veterinária e eu trabalhei 10 anos numa multinacional e eu era bem feliz. Eu comecei com pequenos animais, aí depois eu fui para cavalo, que era a minha paixão. Eu sempre fui apaixonada com cavalo. E trabalhei com cavalos e aí depois eu fui trabalhar com grandes. Eu fazia gestão no Brasil inteiro, comercial, de linha de medicamento veterinário. E eu rodava o Brasil dando treinamento, treinando equipe, dando palestras. E assim foi durante 10 anos. E eu era bem feliz, eu gostava bastante, mas eu viajava muito. E aí, meu marido, na época, já estava querendo ter filho, e ele falava, vamos ter filho, vamos ter filho. E eu falava, não, deixa que eu tô curtindo a minha liberdade, eu tô curtindo a minha, né, independência. A primeira vez que eu tava ganhando dinheiro, e eu tava super feliz, assim. E aí eu demorei, assim, até a coragem de ter filho, porque eu sabia que, não sei, em alguma forma, dentro do meu coração, eu sabia que algo ia mudar. E de fato, Muda tudo, né? No caso, mudou tudo mesmo. E aí, um belo dia eu falei, não, beleza, agora tá na hora. Só que na hora que eu fiz isso, assim, me deu medinho, e ele era advogado, e ele já empreendia, mas ele empreendia em um outro negócio, era quadras, enfim. E aí eu tava arrumando minha mala num domingo à noite, e eu falei pra ele, e eu olhei assim, eu falei assim, gente, ele tranquilo, eu arrumando mala e saí 4 horas da manhã, numa loucura. E aí eu falei, gente, um trem que não tá batendo, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu quero empreender também. Aí ele, então pensa em alguma coisa que você gosta, né? Eu falei, tá bom. Domingo, isso foi no domingo. Na segunda-feira eu fui pra Goiânia, eu cheguei lá, na hora que eu tava descendo do avião, colocando a minha mala dentro do carro, a Camelinha, que trabalhava comigo, ela tava mexendo no celular. E ela tá assim pra mim, Paty, olha essas meninas aqui fazendo sobrancelha em Goiânia, elas estão bombando. Aí eu falei, quê? E a gente adorava essas coisas, né? Porque era um ambiente extremamente masculino, a veterinária, então a gente tava sendo, assim, sempre assim, tinha que estar até mal arrumada, porque se você vai muito arrumada numa fazenda, você já não é benquista, né? Porque aí gera aquela coisa. Você não é boa profissional. Então, assim, a gente tinha esses momentos de menina, a gente não brincava assim, né? Eu tô vestida de menina. Era assim que a gente conversava. Então, eram momentinhos muito gostosos, onde a gente se conectava. E mulher gosta, né, de falar dessas coisas. Falei, nossa, deixa eu ver, vamos arrumar um horário e tal. Fomos fazer a sobrancelha lá no lugar, e as mulheres não tinham horário, na época era R$700 pra fazer uma sobrancelha, e assim, já era super caro, mas ainda assim eu queria fazer, porque eu tava lá, né, era a minha oportunidade. Bom, mas aí eu consegui um horário, depois de muito insistir, porque não tinha, mas fui fazer. Aí eu tô lá deitada,
fazendo, e a menina tá assim, você vai ter que voltar daqui 30 dias. Eu falei, não tem jeito de eu voltar daqui 30 dias, porque eu trabalho viajando, então eu nem sei onde eu vou voltar daqui 30 dias. Aí ela falou, não, mas tem que fazer o retoque. Mas lá em BH não tem ninguém que trabalha com isso? Eu falei, não tem. Ela, então vamos abrir uma franquia lá? Olha. Aí eu olhei assim na hora, mas você me venderia uma franquia? Aí ela, claro, por que não? Aí eu falei, porque eu sou veterinária. Ela, o que tem? Eu sou fisioterapeuta. Olha. Aí eu fiquei assim, eu falei assim, não, mas eu não tenho dom pra isso, não. Não tem o menor jeito pra fazer sobrancelha. Aí ela falou assim, mas não precisa de dom, não. Isso é uma técnica, você aprende e aplica. Só que olha que engraçado como que é o universo, né? Quando a gente joga pro universo, ele traz. Não, né? eu tô impressionada. E eu falei num domingo à noite. pediu... Na segunda-feira, o negócio apareceu. E aí, se eu tivesse num outro momento da minha vida, talvez se eu não tivesse... Você não ia prestar atenção. Eu ia falar, não, continue aí, né? Tipo, eu nem ia ligar. Mas, assim, naquele momento me deu um clique, né? Eu falei, uau. Aí ela falou, se eu conseguir, por que você não conseguiria? E isso mexeu comigo, sabe? Eu falei, é mesmo. Essa menina era de uma promessa. Ela tá aqui, não tem horário, e ela tá cobrando caro, então... bora lá, né? Então, eu voltei pro hotel, fiquei a noite inteira pesquisando sobre franquia nessa área. E eu decidi que eu queria ser micropigmentadora. Aí, eu voltei pra casa mó animada, né? Falei, pronto, eu já sei o que eu vou fazer. Lindo, falei com meu marido. Ele, o quê? Aí, eu falei, vou fazer sobrancelha. Ele, hã? Tipo assim, né? Porque você fala, quê? Você vai fazer sobrancelha? Como assim? Você vai largar sua carreira, mestrado, tudo que você tem, você conquistou, seu nome. Você vai fazer sobrancelha, né? Tipo... a conta não fecha. Aí eu falei, não, eu vou fazer. E ele falou, e quem vai fazer a sobrancelha das mulheres? Eu falei, eu? Ele não acreditou, mas eu tinha muita certeza. Eu não sei explicar. Aí, eu vendi primeiro o sonho pra ele. Então, eu comecei a falar. E ele era investidor, ele tava doido pra investir em algo. Uhum. Ele já tinha um dinheiro e ele tava procurando algo que ele pudesse investir. E aí, eu já voltei vendendo. Vendedora que sou, já voltei vendendo sonho, né? E ele, assim, custou... Eu falei, não, vai lá. Pega um avião, vai lá em Goiânia, e aí eu vou pedir a menina pra te apresentar o projeto, isso aqui, tananá. Aí ele foi. E aí ele chegou lá, assim, o olho voltou com 2 cifrão, né? Ele falou, cara, é um negóciaço, bora lá. Então, vamos entrar nessa porque eu tô dentro. Aí, a gente abriu primeiro a gente comprou a franquia. A gente abriu, mas eu fiquei morrendo de medo de largar a veterinária. Porque era uma coisa ainda incerta. E aí, ele também estava com medo, né? Que ele falava, não, espera. Aí a gente montou a franquia e eu contratei pessoas. Porque na época, a franquia exigia que eu ficasse 30 dias em treinamento. Só que quando eu estava 30 dias... Se eu ficasse 30 dias em treinamento lá, eu não tinha férias, não ia dar. Então, eu tive que mandar uma pessoa no meu lugar. E eu lembro que eu chorei tanto, porque eu achei aquilo assim... Eu fiquei triste, porque eu falei, cara, eu queria muito, né? Mas não é pra ser eu. Então, é uma pena, porque era o meu sonho, mas eu vou ter que mandar alguém no meu lugar. Aí, uma menina foi e aprendeu a técnica deles, que era a técnica bem desenhadinha, bem marcada. E tinha que ser muito assim, aquela coisa, sabe? Parecendo um desenho geométrico mesmo. E aí, a gente começou com uma franquia, as meninas trabalhando, e ele administrando e eu viajando, pensa. Então, eu viajava, um homem administrando uma empresa feminina, eu viajando, que eu não conseguia estar aprendendo, e outras pessoas atendendo. Qual a chance disso dar certo? Nossa. Nenhuma. Aí, assim, o trem não ia. E não, me venderam um sonho lá, não é possível que o trem não vai dar certo. E era muito na força do braço, sabe? E aí, era promoção em cima de promoção. Eu lembro uma vez que ele comprou uma garrafa de champanhe. E aí, a gente ainda brincava, né? Que ele falava assim, faça uma micro e ganha uma garrafa de champanhe. Um monte de garrafa de champanhe. Era tipo matando cachorro a grito mesmo, sabe? E tava assim... faturava muito pouco, mal pagava as contas, assim. A gente tinha que botar dinheiro e eu viajando, morrendo de medo. Aí, um dia, ele sentou na minha frente e falou assim, não aguenta mais. 1 ano e meio depois, aí meu filho nasceu. Porque quando a gente comprou a franquia, eu engravidei. Olha que engraçado. Olha. Isso tem quanto tempo, pai? Isso tem 5 anos. Então, quando a gente comprou a franquia, eu engravidei. E aí, durante a franquia, a minha gravidez aconteceu, eu não podia sair, porque eu tava, 10 anos na empresa, eu fui viver minha licença maternidade e tal. Aí eu vivi a licença maternidade e na hora que terminou eu tinha certeza que eles iam me mandar embora, porque a empresa tinha sido vendida para uma multinacional. Só que eu fui promovida. Foi a hora que eu fui trabalhar com grandes. Tipo, tudo. E aí eu lembro que eu fiquei assim, extremamente decepcionada, porque eu achei que eles iam me mandar embora e eles me promoveram e assim, meu salário dobrou, sabe? E eu assim, voltei para casa, que era para estar feliz, eu voltei triste. E viajando com o filho pequeno em casa.
Enfim, foi uma loucura. Um dia ele sentou na minha frente e falou, acabou, não aguento mais. E aí eu falei pra ele, não, a gente abriu isso porque era pra eu largar a veterinária. Era pra eu ir. E eu nunca fui. Então, agora chegou minha hora. A gente não vai fechar enquanto eu não entrar, enquanto eu não tentar. Aí, ele falou, então tá. Eu falei, tamo junto, tamo junto. Aí, eu pedi demissão, saí da empresa. E Deus te testou, aumentou seu salário. Aumentou. Nossa, E eu ainda segurei. Você quer? Eu ainda segurei mais, você acredita, um tempo. E vivendo extremamente infeliz, porque aí eu já tava fazendo algo que eu não gostava. Eu tava ali só pelo dinheiro, sabe? E aí começou a ficar pesado. Bom, aí depois eu larguei a veterinária um dia, saí. No dia 1º de setembro, eu entreguei tudo. No dia 1º de agosto, né? Agosto, setembro. Não, 1º de agosto eu saí, 1º de setembro eu abri a agenda. E aí, nesse intervalo, a gente virou Moss, porque antes era outro nome. Aí a gente virou Moss. Botei o meu sobrenome. Saiu da franquia. Saímos da franquia, conversamos também. Aí eu fiz o curso com a Nath. Porque, olha que engraçado, na época eu chorei que eu tava mandando uma pessoa ir no meu lugar pra aprender uma técnica que eu nem gostava. Olha, foi um livramento. E aí, quando chegou a minha hora, eu pude escolher. Falei, não, eu vou escolher alguém que faça da uma forma que eu acredito. E aí eu fui fazer curso com ela. E aí eu voltei e comecei. Gente, e dia 1º de setembro eu abri minha agenda. Em novembro, eu não tinha mais agenda. Eu não tinha mais agenda em novembro, 2 meses depois. Eu cobrava 350, era R$700 que eu cobrava. Mas aí eu fiz uma promoção que era assim, se você levasse uma amiga, você pagava 50%. E se você levasse 2 amigas, todas pagavam 33%, dividia. Tipo, era barato, baratel, assim. Eu fiz uma promoção e comecei a fazer sobrancelha. E fiz muita sobrancelha. Até o dia que eu fui parar no hospital, de tanto que eu tava trabalhando. E aí, olha que louco, eu saí de um trabalho... e aí, em janeiro, começaram a me pedir curso. Daqui a pouco eu tava dando curso, tava fazendo turmas de 10, de 20 alunas. E o trem foi, assim, muito rápido, sabe? Aí eu comecei a aumentar o preço para ver se diminuía a demanda, mas a demanda aumentava. Foi uma coisa de louco, assim. E aí eu falo assim, aí dali começou o meu processo de transformação. Aí começa a transformação mesmo que eu e o Rafa precisamos passar, porque começamos a ter problemas também no casamento, né? Tipo, o sucesso, muitas vezes, a gente quer muito, né? A gente almeja muito o sucesso, mas a gente não tá preparado para as consequências que o sucesso traz para a vida da gente. E se a gente não se prepara, a gente não sustenta ele. E verdade. Aí, eu precisei... Mas você fala de consequências em relação à demanda de trabalho, a ego, o quê? É porque, assim, eu comecei a trabalhar muito, aí eu ia pro hospital. Daí eu me sentia sobrecarregada, porque eu trabalhava muito. Aí, daqui a pouco eu tava vendendo curso. E eu vendia curso assim, se você quer ter mais qualidade de vida, se você quer ter mais tempo pra sua família, se você... Tudo que eu não tava tendo. E que eu saí da veterinária para ter. E por isso que eu falo, como os ciclos, eles se repetem. E quando a gente não tem consciência, a gente vive o ciclo sem perceber. A gente revive o ciclo sem perceber. Então, eu saí por um motivo e, de repente, eu estava vivendo o mesmo motivo, na minha própria empresa. Loucura, gente. E aí, foi quando a gente começou a ter problema no casamento. Por quê? Porque a empresa, quando ele começou, na cabeça dele, ele era o dono mesmo, né? Então, ele tinha as ideias dele. E aí, vinha eu, que invalidava todas as ideias dele, porque era uma empresa feminina, eu sabia o que as mulheres gostavam, ele não sabia. E muitas vezes ele queria... e tinha isso também, a gente tinha muita divergência de visão. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu ia atingir um público que eu iria vender para um certo tipo de público. E ele era uma pessoa que sempre teve na cabeça dele que é fácil vender para pobre, que rico não compra, que é difícil vender para rico. E eu, assim, então a gente divergia. E ele queria fazer promoção, eu não aceitava. Aí ele queria fazer qualquer técnica e eu falava, eu não faço. Eu não faço o que eu não gosto. Eu não faço o que eu não acredito. Então a gente começou a ter muita dificuldade, assim, de visão mesmo. E de comunicação, E de comunicação e de tudo. E isso com um filho pequeno em casa. E muito assim, a gente ia. Sabe, assim, no embalo a gente ia, mas a gente não percebeu o mal que a gente estava fazendo pra gente mesmo. E aí isso aconteceu durante alguns anos, assim. Até um dia que bom, aí eu já tô indo lá pra frente, mas foi assim que começou. Nossa, Paty, mas assim, não dá... a gente quer saber, né? Porque
Foi muito rápido, né? Sua ascensão foi muito rápida, né? Foi. Você, como expert, eu entendo um pouco, assim, do sentimento, né? Que, assim, da pessoa, tipo assim, eu que entendo aqui do meu... Porque eu falo, a alma da empresa era minha. Tanto que quando virou Mozi, eu botei minha cara e eu entrei na empresa, o trem, sabe? O quanto que o feminino tava faltando ali. E hoje a gente sabe, era uma empresa feminina extremamente masculina, né? Era uma empresa para mulheres extremamente masculina. E aí, hoje eu tenho essa consciência, mas na época eu não tinha. Então, eu não entendia, assim... Sabe o que eu escutei uma vez, Paty, você falando, né? Eu lembrei muito disso, me marcou muito. Eu assisti uma palestra da Gabi Salles, que é uma mulher... referência no digital, enfim, múltiplos milhões, tá? Mas o ponto não é esse. E ela pegou e falou assim, que ela convive, como ela é lançadora e ela lança pessoas muito grandes, Ítalo Marcílio, não sei o quê. Aí ela falando que todo mundo do digital, que ela viu que teve um burnout, igual você falou, eu fui parar no hospital, mas não é, muitas vezes, o excesso de trabalho. É quando você está trabalhando com alguma coisa que você não acredita. E aí, é muito o que você falou, né? Você falou assim, eu falava para as mulheres, olha, você quer ter liberdade, você quer ter isso, você quer ter aquilo, né? E você mesmo estava tendo aquilo. Isso é uma coisa que... essa conta não fecha, né? Não. E aí, você chega nesse ponto, assim. Uhum. Então, quando ela me falou isso, me marcou muito. Porque eu falei, olha a importância da gente acreditar e sempre estar voltando e revistando o propósito, né? Porque senão você é engolida. Porque senão também você o tempo todo, se você não tá fazendo esse exercício, por que eu tô fazendo isso, né? Aonde que eu tô aqui usando o meu dom? Porque eu falo muito isso, assim, o feminino, ele é abundante, ele precisa do propósito para poder... A gente, mulher, quando a gente trabalha por dinheiro, a gente perde o nosso propósito. E é uma... E propósito, né? A gente gosta de falar isso aqui também, porque ficou uma palavra um pouco... distorcida, assim, né? Assim, muito banalizada, né? Banalizada, assim, igual foi um pouco do coach, assim, que são o coach é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas banalizou. E, assim, o propósito hoje também, eu vejo que as pessoas ficam, ai, meu Deus, eu não sei qual que é meu propósito e tal. E, assim, é muito importante você se autoconhecer, né? Você entender no que você é bom e tal. Mas é importante também você caminhar. Porque também, porque né? as Deus pessoas, não vai te elas mandar um propósito querem... lá no seu sofá, não. Não mesmo. As pessoas querem o extraordinário, mas elas não estão fazendo o ordinário. Né? Então, às vezes, elas querem encontrar um propósito, mas o propósito, ele não aparece na sua frente. O propósito, ele te é revelado à medida que você serve. Exato. Então, quando você está a serviço da vida, quando você está fazendo pelo outro, quando você está se movimentando, querendo agregar... Aí o propósito, ele surge, porque você começa a descobrir o que você faz bem feito, no que você é bom. Então, no fundo, a gente tem que se abrir, né, igual, aí chega um menino de 18 anos e fala, eu não tenho meu propósito. Mas, tipo assim, não tá fazendo... O que um menino de 18 anos tá fazendo? Né? Tô começando, fazendo estágio num lugar. Tem que começar de algum lugar. E aí, você vai, eu gosto disso, não gosto daquilo, não gosto. Mas é fato que, assim, eu tava completamente desconectada, assim. Eu custei a me dar conta disso. E como que você se deu conta e como que você saiu disso, Paty? Então, eu não tinha consciência, né? Então, eu vivia em sofrimento. Aí, era aquele sofrimento. Eu pisava na empresa, eu não queria estar ali. E, ao mesmo tempo, como eu e o meu marido, a gente estava muito desconectado nesse sentido... A empresa era um reflexo do nosso relacionamento. Então, os funcionários... Era um ambiente hostil, sabe? Eu me sentia hostilizada o tempo inteiro. Olha. E aí... Mesmo ganhando dinheiro? O dinheiro. É por isso que eu falo, assim... Se você ficar só pelo dinheiro, você perde... A mulher, principalmente, né? Porque eu acho que até com o homem, ele tem a casca para isso. Mas nós, mulheres, o dinheiro, ele vem como consequência. É o que eu acredito, assim. Se a gente bota o dinheiro na frente, a gente cansa. Rapidinho a gente vai ficar exausta, cansada, sobrecarregada e vai dar burnout. Agora, se você não botar o dinheiro na frente, se você estiver vivendo do propósito, ou de algo que te faça feliz, onde ele tenha conexões, enfim, onde você esteja ali alimentando o seu feminino mesmo. O dinheiro, ele é quase que um imã, atrai. Sabe? Não precisa fazer força. Por isso que eu falo, assim, empresárias que trabalham hoje se sentindo cansadas, sobrecarregadas, e se tá fazendo força, tem um trem errado. Eu tenho certeza absoluta disso. E era assim, eu percebi porque começou a ficar pesado,
começou a ficar sobrecarregada, eu comecei a ficar cansada, eu comecei a me sentir culpada por não estar com meus filhos. E eu e meu marido, a gente não estava tendo diálogo, a gente estava tendo... Aí um dia eu pisei na empresa e falei assim... A gente teve uma discussão, não sei como é que foi. Eu saí e falei, eu não volto mais. Fecha minha agenda. Eu não volto aqui mais. Então, assim, se tudo que eu faço tá errado, se eu não sei fazer nada, se é assim que as pessoas me enxergam, o que eu tô fazendo aqui? Toca a empresa e eu tô indo embora. Eu entrei no carro chorando. Fui embora. Aí, na hora que eu tava indo embora pra casa, assim, tipo... Com muita certeza que eu não ia voltar lá mais, toca meu telefone. E aí, era a Raquel Matar, querendo fazer sobrancelha. E eu tinha mandado mensagem pra ela um tempão, falando assim, ela postou alguma coisa falando assim, falando como era feio, alguém fez uma sobrancelha, falou, gente, Jesus, não é possível que as pessoas fazem isso com a sobrancelha. E eu vi. Aí eu mandei pra ela, falei, Raquel, tem uma clínica, assim, assado, eu queria te convidar. Mas ela nunca viu. Tipo assim, mais de ano tinha passado. Nesse dia que eu saí, falei, nunca mais eu volto aqui, ela me manda mensagem. Olha... E aí, na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Porque... Vou ter que voltar na empresa. Terei que voltar, pois. Terei que voltar, mas olha como que Deus é, né? Tipo assim, volta aqui, não, agora não. E ela foi uma grande virada de chave pra mim, assim. A gente cresceu muito rápido, mas eu acho que ela, na hora, quando ela veio, foi muito forte, assim. O meu nome, acho que deu uma mudada. Alguma coisa mudou. Ela ali, né? Deu, que aí a procura virou um trem de louco. É o poder da influência, né? Dos influenciadores, assim, que eles hoje são um meio, né? Um meio para você captar mais pessoas. Como é que você vai ter alcance? Através de outras pessoas que são esses influenciadores, assim. A gente teve uma aula no DIG ontem sobre isso, com um expert que deu várias dicas em relação a isso e ele falou, uma pessoa, um influenciador que está num nicho específico, você queria atingir um nicho de luxo, né? E ela é uma pessoa que tem uma relevância nesse meio, conseguiu aí. Muito legal. Ô, Paty, e a gente vai falar, né, ainda sobre essa questão do propósito, de como que você está se reinventando profissionalmente, mas teve uma coisa na nossa conversa, assim, nos bastidores, que me chamou muita atenção, que você falou assim, eu precisei de resgatar a minha relação com o meu pai, para as minhas relações mudarem, né? Para eu conseguir mudar o meu ambiente. Porque o ambiente tem muita força. Na hora que você falou sobre isso, eu tinha uma relação que estava ruim com meu marido, ruim com os meus filhos. Na minha empresa, eu me sentia mal, né? E o ambiente tem muita força. Tanto que a gente fala isso aqui no DIG. Qual que é o grande poder do DIG? É o ambiente. É ali, você tá vendo aquelas mulheres te impulsionando, né? E você faz um trem errado, aí você cai, aí outra mulher vem aqui, não, vem cá, vou te ajudar. E vamos lá. Enfim, então, a gente estava em São Paulo, na aula de yoga, aí a professora falou um negócio que eu achei muito interessante. Ela falou assim, gente, vamos ter um respiro aqui em São Paulo, porque assim, por mais que às vezes as pessoas são calmas, você tá buscando ali uma prática e tal, o ambiente é muito forte e o ambiente te engole. O ambiente ali, ele... Não tem como você... fugir de São Paulo, igual você falou da maternidade. Não tem como você passar impune pela maternidade. Você vai mudar, a maternidade vai mudar a sua vida inteira. Então, assim, o ambiente tem essa força. Como que foi isso em relação a esse resgate que você fez, assim? Tá. Então, na verdade, foi muito louco, assim. Eu comecei a olhar para essas coisas de autoconhecimento quando eu estava dando curso. E aí... Eu dava curso, as alunas, aí é o ambiente, né? Elas vinham, faziam e elas ficavam super felizes. Ai, eu tô amando, nossa, eu dei conta de fazer uma sobrancelha, eu não imaginei que eu ia dar conta. Ela sai tão feliz ali com a técnica dela, sabe? É bonito de ver. Aí ela vai pra casa. Aí quando ela ia pra casa, daí ela ficava por isso mesmo. E por muito tempo eu me culpava, sabe? Eu falava que eu tô fazendo de errado. Meu Deus, eu não tô conseguindo ensinar direito. Eu não tô fazendo alguma coisa de errado e tal. E aí eu comecei a entender a importância da ambiência, né? Tipo, elas voltam pro ambiente delas, ali onde elas são muitas vezes colocadas para baixo. Ah, você não faz... Não ficou bom não. Não, pode treinar mais. Aí eu não tenho coragem de fazer com você. Aí chega pra prima, pra amiga, Não, eu não. Deus me livre. Nunca que eu vou entregar minha sobrancelha pra você. Tipo assim, as pessoas colocam pra baixo, às vezes sem perceber. Às vezes a mãe chega e fala assim, nossa, ficou bonito, mas você já viu do fulano? Como que é? E aí, é aquela mensagem subliminar, né? Que tá sempre te dizendo que você não tá pronta, que você não é boa, que você não é capaz. E aquilo começou a mexer muito comigo, assim. Eu já comecei a perceber que tinha algo errado ali.
Mas aí depois que a gente começou a, né, que eu comecei a ficar pesada, e eu comecei a ver na minha vida, a gente fez um lançamento de curso online, e foi um lançamento assim, eu até, outro dia eu fiz um post mostrando um vídeo meu, tentando gravar, não saía. Oi, meu nome é... Oi, eu não saía, minha voz não saía, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, sabe? Eu estava totalmente desconectada. Mas aí foi quando eu engravidei do meu segundo filho. Aí fiquei grávida, passei pelo processo de gravidez, trabalhando também. Veio a pandemia, né? Aquela confusão toda. E aí foi quando eu comecei a participar, né? A fazer terapia, comecei a buscar ajuda. E aí fui fazer constelação, conhecer um pouco sobre essa questão sistêmica, né? Que é o que eu acredito muito, assim. Isso mudou muito a minha vida. A questão sistêmica, né? Que está intimamente ligada com a conexão com o que veio antes. Pai, mãe e os nossos antepassados, né? E aí eu comecei a olhar para isso e curiosa, comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a fazer... E aí fui fazer cursos, e aí eu fui descobrindo, sabe? Fui descobrindo, e cada vez eu descubro uma coisa nova, mas isso me trouxe muita força, porque eu precisei, assim, me conectar de novo, né? Com o meu pai, que eu não tinha contato até os 36, até outro dia, eu não tinha contato com meu pai. Olha... E na época que eu tava com dificuldade do curso, eu olhei muito para isso, porque eu percebi que tava me faltando masculino. Eu tava com medo. Tinha um trem me bloqueando, sabe? Tinha algo que eu não tava conseguindo ir. E aí eu fiz esse religação, né? Fluxo de amor interrompido que eu tinha com ele por uma série de fatores, né? Da minha criação. Minha mãe e meu pai se separaram quando eu era pequenininha. E aí ele foi embora e minha mãe me criou, mãe solo, né? Então ela era pai e mãe, e eu tinha muito assim, eu falava, minha mãe é uma guerreira, e de fato, né, minha mãe é uma mulher, não pode falar, né, mas ela é muito foda mesmo. Pode. Aqui pode falar tudo. Aqui pode falar palavrão, né? Pode falar tudo. Ela é uma mulher muito foda. E eu vi o meu pai como um homem fraco, sabe? Assim, porque eu comprei muito a história da minha mãe com ele. Me meti no meio ali dos dois, né? E aí eu fui entender essa questão de posicionamento. Onde que eu tava e o que eu sofri fazendo tudo isso. Então, eu rejeitei ele. Só que a partir do momento que a gente rejeita, né? Que a gente... exclui, tudo aquilo que a gente exclui, a gente não tem o direito de usar, sabe? Então, eu neguei o masculino. A minha linhagem masculina, eu cancelei ali naquele momento. E aí, eu tava sem força pra ir pra vida, sabe? Eu tava sem força pra fazer algo novo, eu tava sem força pra as coisas. E, ao mesmo tempo, aí depois eu fui fazer esse resgate, eu comecei a entender muita coisa, né? Sobre mim, sobre a minha relação com meu marido, enfim... É uma miscelânea doida, assim. Mas o fato é que a gente precisa olhar, sabe? Às vezes, muita gente... Eu não quero olhar para o que passou, né? A vida é daqui para frente. E, de fato, a vida é daqui para frente. A gente não olha para a gente se vitimizar e dizer... Não, aconteceu isso comigo, eu sou uma vítima. Não. Mas eu, pelo menos, né? Eu nunca olhei com esse olhar de vitimização. Eu sempre olhei com um olhar de... o que eu não tô vendo e que eu tinha que ver, sabe? E aí as coisas começaram como se eu começasse a tirar a venda dos olhos. E eu fui tomando muita força com isso. Então, eu fui tomando muita força através de olhar, né? Para a história dos meus avós, para a história avós maternos e avós paternos, né? Claro, do pai, da mãe, dos avós. E aí eu fui vendo o quanto eu tinha do meu pai em mim. Eu fui reconhecendo em mim e eu fui tomando a força disso, sabe? Que era apagado. E é isso, assim, a gente essa coisa, né, é por isso que eu precisei reconstruir o meu casamento, muito pensando nos meus filhos. Porque eu falava assim, gente, eu vou repetir a história, eu tenho 2 meninos homens, e tipo assim, minha mãe criou 2 meninas, né, mas eu não vou repetir a história da minha mãe com 2 homens, eu não vou dar conta, sabe, assim, eu tive medo, e fora que eu entendi depois que eu tenho 2 filhos homens e eu preciso deixar algo para eles, sabe? Assim, eu queria que eles se tornassem homens fortes. Eu queria que eles se tornassem... Para que eles se vissem como homens fortes, eles precisavam reconhecer o pai como um homem forte. Entende? Porque é o masculino deles, né? E se eu entrasse nessa, né? E se eu terminasse, se eu falasse, não tem como, chega, não dá... Tivesse que assumir esse papel, né? Eu sei o mal que eles iam sofrer na vida deles, porque eu sofri na minha. Então, eu sabia o que eu estava fazendo. Agora, eles são homens, eu ainda era mulher,
né? Eles eram homens. Então, foi todo um processo. Eu acho que a vida fez um fecho, assim, ó. Fechou e eu precisei olhar, sabe? Eu precisei encarar, mas eu tive grandes descobertas maravilhosas. Então, hoje eu entendo o quão importante é a gente olhar para a nossa história, para que a gente possa tomar a força e ir além. Se eu não tivesse feito isso, talvez a Moz não existiria hoje. Nem meu casamento. Olha que legal. Eu fiz constelação familiar, eu acho que é uma ferramenta incrível, né? Eu acho que a gente, né, fala que o autoconhecimento é maravilhoso. É o melhor... É libertador. Investimento, né? Exatamente, é libertador em vários aspectos, assim. E falando um pouco já sobre autoconhecimento, né, Paty? Você tá aí entrando para um novo mundo, né? Então, você começou como veterinária, depois pegou e começou um negócio do zero, cresceu muito rápido, né? Teve aí também que ajustar vários pinos, né? Porque hoje, eu entendo que hoje você conseguiu levar tudo isso que você foi aprendendo para dentro da sua empresa, né? Você mudou a dinâmica da sua empresa também com essas curas, né? Total. Eu falo que a Moz, ela foi um resgate do meu feminino, mas eu custei a perceber isso. Eu achava que era só trabalho, né? Mas não, vocês não estão aqui à toa e eu acho que não existe um trabalho que acontece na vida da gente à toa. Existe algo ali, né? É uma cura na gente mesmo. Então, eu acredito muito nisso e principalmente para as mulheres, assim. Eu acho que tudo que a gente faz é algo que a gente precisa, né? Enfim. Mas eu comecei a perceber que as mulheres, elas iam lá fazer a sobrancelha e buscar esse autocuidado porque elas estavam completamente desconectadas. Do feminino delas. Então, é um feminino que estava doente, estava ferido, estava machucado. E aí, elas estavam buscando essa conexão. Só que de forma inconsciente, né? Então, a gente primeiro começou a estudar isso para fazer marketing. Porque na hora que você vai fazer marketing, você tem que tocar nas dores, né? E as dores, quando a gente vai estudar quais são as dores da nossa cliente, eu vou vendo, assim, as dores da persona eram muito as dores até que eu também vivi, né? Todas nós mulheres vivemos. Então, primeiro eu comecei a entender através do marketing. Depois eu comecei a entender através dos atendimentos. Porque, embora a gente trabalhe com a estética, né, e é algo superficial, ali, quando a cliente deita, existe uma conexão profunda, né? Porque ali é como se ela se colocar... Ela é vulnerável. Então, ela conta o que ela vive, o que ela passa, enfim. E eu falo que a Moz, eu sempre tive uma facilidade muito grande de me conectar com as pessoas. Essa é uma das coisas que eu faço de forma natural. Eu nem percebia que eu tinha isso, depois que eu fui perceber. Mas aí eu atendia a cliente e eu ia além da sobrancelha. Então, a gente conversava, a gente tinha uma troca gostosa, sabe? E a cliente ia embora felizona e ela falava, nossa, mas assim... E eu comecei a perceber que isso foi Esse era o meu diferencial, né? Não era só a técnica, porque técnica por técnica tem muita gente que faz, né? E era a experiência que a cliente vivia ali na minha clínica, não só por chegar num lugar bonito, né? Cheiroso, tipo, trabalho e merecimento da mulher. E aí, na hora que ela deitava lá, ela se entregava e aí sempre vinha uma palavra, sabe? Às vezes é uma coisa boba que eu falava, depois quando ela voltava, ela, nossa, você falou aquilo pra mim. Mas eu percebi que esse era um gancho que fazia com que os clientes voltassem, que as clientes me indicassem, porque elas percebiam que tipo, você vai, é o over delivery, né? Você vai comprar um negócio, mas aí você sai com aquilo feliz com o resultado, porque ficava lindo mesmo. Modéstia à parte, a minha técnica, ela é boa mesmo. E depois eu fui descobrir, nesse processo todo, que a minha bisavó, ela era pintora. E eu aprendi a minha técnica, né? Quando eu fui fazer, eu desenvolvi o meu jeito de fazer, que eu chamei de fora da caixa. Porque eu não desenho. É intuitivo, é na mão. É uma coisa assim que... Eu falo que se eu fechar o olho, eu faço a sobrancelha de qualquer pessoa. E eu nunca usei um molde. Eu faço um lado, eu faço o outro. E parece assim... Eu não sei explicar o que acontecia, sabe? Né? Era difícil pra mim até fazer um método. Metodizar. Metodotizar. Metodizar, sei lá. Metodizar. Era difícil pra mim fazer isso, porque era tão, assim, intuitivo, sabe? E aí eu descobri que ela era pintora e que ela pintava rosto perfeito. Assim, sabe? Assim, ela tinha esse dom. E aí eu falei, caramba, eu acho que foi isso mesmo, sabe? Ancestralidade, né? Não, muito legal. E aí eu olhei e aí eu vi... Você vê, a gente vai tomando a força, você vai entendendo, né? De onde vem suas aptidões.
suas habilidades. Mas aí já me perdi. Não, porque a gente começou a falar de um novo momento agora, né, Paty? E aí você tá contando um pouco de como que você tá chegando nesse novo momento profissional. Aí eu percebi que esse era o meu diferencial, que eu também, assim, eu custei a detectar isso, e a gente custa a detectar qual é a nossa habilidade, né? Quando a gente tá fazendo, assim, a gente não sabe, a gente não consegue se enxergar. É tão natural pra gente que a gente acha que é natural pra todo mundo, e não é. E aí, comecei a perceber que eu entregava algo mais, e aí eu comecei a perceber o quanto isso me fazia bem também. Entende? Fazia bem para ela, fazia bem para mim. E essa troca, esse crescimento que uma faz pela outra, é algo que, para mim, mexe muito, sabe? Então, eu comecei a fazer isso com as alunas. E nos meus cursos, eu já trazia o autoconhecimento também, um pouquinho, assim, de uma forma muito superficial, porque eu também não tinha aprofundado. Então, eu trazia no curso de micropigmentação, enfim. Aí, eu peguei tudo isso que eu aprendi. E aí eu resolvi assumir, sabe? Falei, quer saber de uma coisa? Agora eu vou assumir o que eu fiz a minha vida inteira. E eu nunca tratei isso como algo... Sei lá, eu sempre... Aí eu resolvi fazer a mentoria. E também para poder... Eu vi que era o que as mulheres precisavam. E era o que elas vinham muitas vezes buscar em mim, sabe? Às vezes a mulher vai, ela paga caro para fazer a sobrancelha. Muitas vezes não é pela sobrancelha, porque ela faria uma sobrancelha tão linda com a minha equipe. Mas é porque ela quer ali também uma troca. Ela quer um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha visão de mundo. Então eu resolvi oferecer isso também para quem não quer sobrancelha. Entendeu? E óbvio, para poder estender a mão e mostrar para as mulheres que empreendem, né, o quanto é importante a gente olhar para tudo isso, para a gente não perder família, para a gente, sabe, para o empreendedorismo não nos tornar masculina, masculinizada, assim, né? Não afastar a gente da nossa essência, para que a gente não se perca, para que a gente não perca a família, para que a gente não perca os relacionamentos, para que a gente não se sinta culpada, para que a gente se sinta merecedora, né, de tudo aquilo que a gente merece viver mesmo. Então, começou na Moss, começou através da sobrancelha. E aí, eu realmente aprendi a despertar desejo, eu aprendi a tocar nas dores. Meio que tudo isso virou uma bagagem enorme para que eu pudesse, hoje, fazer a mentoria. Porque eu sempre lidei com dores de mulheres. Com dores e desejos. Olha que interessante, Viru. A gente tá aqui com a Paty. A gente recebeu hoje mais cedo aqui a Estela Neto, que é uma mulher, assim, incrível. E a Estela falou que uma trajetória de trabalho que é muito comum, né? Que primeiro você vai em busca do dinheiro, né? Porque também você não vai trabalhar de graça. Os boletos chegam, né? Não é isso, mas assim... E aí, depois, você vai em busca de uma autoridade, né? Que é um reconhecimento, as pessoas tiverem... E depois, você vai para uma fase que você tá em busca de um legado. De deixar um legado. E sua fala tá passando muito por isso, assim, né? De estar nesse momento de querer deixar um legado mesmo. De forma estruturada, assim, né? Não que você não fizesse isso antes. Mas... não, de forma estruturada eu não fazia. Intencional, né? De uma forma intencional. Isso, exatamente. É de uma forma intencional. E eu custei primeiro, acreditar que eu estava pronta. Porque a gente... É isso. Vai se perguntar 1000 vezes. Né? Mas assim, aí depois que eu passei por todo o processo, aí eu fiz também uma última mentoria e eu falei, meu Deus, já passou da hora. E Deus já me deu várias provas, né? De vai. E a gente fica relutando, né? Como foi na veterinária. Mas agora eu assumi. Falei, agora eu vou. É infinita essa bagagem, se a gente ficar, né? Tipo, preciso de mais um curso, preciso de mais um curso. Não acaba. Mas isso é insegurança, também a gente tá buscando a validação do lado de fora. Porque a gente não tem... Eu tô falando isso pra você, Paty, eu tô falando isso pra mim também, sabe? Porque é o tempo todo, né? O tempo inteiro. Também, né? Buscando isso, né? Ô, Paty, e assim, voltando um pouquinho na sua relação com o seu marido, que a sua vida como empreendedora, ela se mistura, né? Mistura com o seu casamento. E a gente viu numa declaração que você deu, até num podcast que a gente também adora, do Para Dois Terem Um, que o seu marido foi diagnosticado com narcisismo. E aí eu fiquei super curiosa em relação a isso, entender o que é isso. Se hoje nessa parte agora da mentoria, como é que vocês estão, como é que vocês lidam? Porque eu acho que muitas pessoas têm essa curiosidade, sabe? De casais que trabalham juntos, e aí, em algum momento, você fala assim, não, agora, peraí, que eu tenho que fazer uma coisa aqui, mas isso aqui não tem tanto você, né? Agora sou eu que vou brilhar um pouquinho. Conta um pouquinho disso pra gente.
Nossa, foi um processo, assim, porque... E é um processo bonito, eu falo que quando a gente tá aberto. Meu marido sempre foi muito família, muito família. E graças a Deus, né? Porque eu tinha uma facilidade muito grande. Por eu ter visto a minha mãe, né, fazendo tudo sozinha, era um pulo para eu poder repetir a história da minha mãe. Mas graças a Deus eu tinha ele ali, né? E ele sustentou muitas coisas, sabe? Muitas dificuldades minhas também, ele aguentou. Então, eu falo que... eu tava falando com você, né, Nath? Tipo, a gente tem o nosso lado tóxico também. Todos nós temos um pouco, Luz né? e sombra, né? E se a gente não reconhece isso, a gente não muda, né? Mas é mais fácil culpar o outro. E essa palavra narcisismo, ela tá hoje em dia em alta, né? Então, todo mundo... Nossa, narcisista. Aí, eu imagino hoje, né? Que às vezes eu entro na internet, assim, aí você vê no Instagram, assim... Quando narcisista, não sei o quê. Quando narcisista... Você fala, meu Deus, é um rótulo. Né? E aí, quando eu me dei conta, eu confesso que eu assustei, assim, no primeiro momento eu me vitimizei, assim, tipo, nossa senhora, coitada de mim, né? Mas, assim, depois eu comecei a entender mais profundamente, né, os motivos de tudo e também a entender um pouco ele, sabe? Entender que por trás de tudo existia uma dor profunda também, né? E a gente poder ter empatia e poder ter compaixão com o próximo. Afinal de contas, quando a gente casa com alguém, a gente se propõe a amar, né? E a gente ama na dor e no amor. Então, quando eu olhei para aquilo, eu assustei, mas óbvio, né? Buscando ajuda. E aí eu lembro que uma vez um mentor, ele falou algo assim, enquanto você se relaciona com a imagem que você criou, você perdeu a pessoa que ele está. Então, que profundo. As pessoas, elas rotulam muito as outras, né? Mas na hora que elas fazem isso, elas perdem a pessoa, a humanidade que existe ali por trás. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais empático, né? Que nós também somos... a sociedade, ela é narcisista por si só, né? Todos nós somos um pouco narcisistas também. Só olhar para as redes sociais. E não é ruim de tudo. O ego, ele é bom também. É bom alimentar o ego, mas a gente não pode viver do ego, né? Então, quando eu me deparei com isso, assim, eu tive compaixão e eu soube como conduzir, né? De uma forma também feminina, mas mostrar para ele, né? Onde que ele estava errando, sem ficar acusando, apontando o dedo. Você faz isso, você faz aquilo, você faz isso. E ele também estava aberto, sabe? Então, eu falo que todo relacionamento tem 50% de um e 50% do outro, né? E os dois precisam fazer os 50% para o negócio fluir. Só que muitas vezes um faz mais do que os 50% ou menos, né? E aí fica pesado para o outro, né? Então, quando os dois fazem a parte deles, a coisa tem como dar certo. Então, óbvio, eu olhei para aquilo, eu reconheci e eu tive empatia, eu tive compaixão e eu soube conduzir sem apontar o dedo, né? E ele também, pela forma como eu conduzi de não apontar o dedo, porque quando você julga e aponta o dedo, a pessoa, na memória, ela se fecha. Aí ela aponta também. Então, não tem diálogo, não tem um espaço seguro. E uma das coisas, inclusive na mentoria, que a gente, né, vai tratar, é a questão do relacionamento. Porque o relacionamento, independente de ser com o marido, com o cliente, com o amigo, qualquer coisa que seja, a gente precisa entender que como funciona o relacionamento e qual é a parte de cada um. Se você não entende isso, você fica sempre apontando o dedo, culpando, você desequilibra as relações, ou você dá mais, ou você dá menos, enfim. Mas aí eu tive essa conversa com ele se abriu e ele fez o movimento dele, sabe? De buscar ajuda também e de entender no que ele podia ser melhor. E ele reconheceu muitas coisas que ele fazia. E aí, na hora que ele reconhece, todo mundo, quando a gente reconhece uma falha, a gente pode mudar, né? Se você não reconhece, você nunca vai... É o primeiro passo. Então, ele reconheceu e ele se movimentou. Então, hoje, ele é muito cuidadoso com ele mesmo, sabe? Tipo, será que o que eu tô fazendo é certo? Ele é muito aberto. A maior qualidade do Rafa é essa. Ele é muito aberto pra melhorar, pra ser melhor, né? Que legal. E aí, a gente... Por isso que deu certo. Mas, óbvio que, se eu tivesse chegado apontando o dedo, ele se fecharia. E ele jamais ia se abrir. Então, dependeu da minha postura. E muitas vezes a gente tem dificuldade de a gente ter a postura correta. E não ser arrogante a ponto de apontar o dedo e se colocar melhor do que o outro, né? Porque ninguém é melhor. Num relacionamento de casal, não pode fazer isso. Em lugar nenhum, né? E a gente tem esse poder, né? Essa força quando a gente consegue acessar, né? Dessa transformação, assim. A mulher feminina, ela tem. A mulher, quando ela vai pro feminino dela, ela vai pro máximo do relacionamento. Ela ativa o máximo dela.
A gente consegue ser 100% no feminino, a gente não consegue ser 100% no masculino. A gente às vezes tenta, mas a gente não consegue. Mas quando a gente vai pro nosso feminino, a gente consegue o que a gente quer. E a gente não sabe disso. A gente insiste em ficar no masculino querendo ter as coisas que a gente quer. Mas se a gente souber... desde que, então, eu organizei minha vida toda, eu e o Rafa, a gente foi pros nossos lugares, sabe? Porque tava tudo bagunçado. Então, peraí, esse é o meu lugar na casa, esse é o seu lugar na casa. Você é o homem da casa, eu sou a mulher da casa. Eu tenho... Não tem nada a ver com machismo e não tem nada a ver... eu vou ser submissa, eu vou aceitar tudo. Não, mas a gente entender como que funciona a dança. Eu posso continuar trabalhando, eu posso continuar brilhando, eu posso continuar tendo tudo que eu tenho, sabe? Mas a gente precisa entender como que o outro funciona, né? E o homem, ele precisa também. O homem, ele precisa de liberdade, ele precisa de apreciação. E ele precisa ele precisa da força. A mulher tem que dar isso pra ele. E a maioria das vezes a gente fica só criticando eles, né? Você faz tudo errado. Nossa, você não dá conta. Nossa, eu falei pra você não fazer isso. E aí o homem vai minando, ele vai minando, ele vai minando. E depois a gente reclama que tá sobrecarregada. E aí a gente castrou o nosso marido e a gente ainda assim reclama, né? Ou então fica em pé de guerra o tempo inteiro, os dois no masculino. E aí na hora que eu entendi que beleza, eu tenho o meu masculino e quando eu quero vender, quando eu quero fazer, quando eu quero acontecer, eu dou conta, eu sou capaz. Mas eu também tenho o meu feminino e quando eu quero ir pra esse lugar, eu dou conta, eu sou capaz. E eu sei dançar. Eu sei vir daqui pra cá e eu sei vir daqui pra cá. E a hora de eu vir pra cá e a hora de eu vir pra cá. Quando a gente aprende a fazer isso e a gente entende a nossa força aqui e a nossa força aqui, a gente virou uma potência. Mas aí quando a gente tá com os nossos maridos, na presença do masculino e a gente consegue ser feminino, a gente acessa eles do jeito consegue que quiser. Que quiser. É só pensar assim, um homem e uma mulher lá. Eles geram a vida, imagina o que mais eles não são capazes de gerar quando eles estão no seu lugar, cada um no seu lugar. Só que a gente não sabe. A gente fica lutando, né? E a gente fica vindo pra cá e querendo na força do braço, querendo na força... E aí vira um samba, uma coisa que não dá certo. Mas enfim, eu consegui acessar ele, sendo feminina, com jeito feminino. E eu consegui... E a mulher, o feminino, ele tem várias características, né? Não vai dar tempo da gente entrar em tudo, mas a gente tem o nosso olhar para a vida é totalmente diferente do homem. E aí, quando a gente entende qual é o olhar do homem, qual é o olhar da mulher, e como os dois podem se complementar, vira uma bomba. Aí vocês conseguem. Bom, depois que eu fiz isso, ele foi pro lugar dele, eu vim pro meu lugar. Aí eu comecei a trabalhar menos. Eu parei de trabalhar de manhã. Eu comecei a ficar com meus filhos, porque eu percebi que o que eu estava perdendo uma hora não teria mais volta. Eu percebi que meu marido uma hora poderia não voltar. Eu percebi que os meus filhos iam crescer. Eu percebi que eu estava deixando para trás algo que depois não teria mais volta. Então, eu precisei reformular toda a minha visão de mundo, toda a minha questão de crenças, valores e tudo. Organizar minha rotina. E aí, hoje, eu trabalho bem menos e eu ganho bem mais. E aí, e a vida... Por isso que eu falo que se a gente corre atrás do dinheiro, o dinheiro foge da gente. Mas quando a gente fala, não, eu vou organizar minha vida, eu vou me organizar e eu vou viver de forma leve, porque é isso que eu mereço e eu dou conta. O dinheiro, ele vem como consequência. E já tinham me dito isso, eu não acreditava. Mas aí, depois que eu vivi na pele, eu falei, meu Deus, e não é que é verdade? Mas você não acha que você precisou, Paty, de passar numa fase que... Às vezes a gente fala que muito, assim... Tem a fase de colher e a fase de plantar, assim, né? Você precisou também passar por uma fase ali de entrega muito intensa pra hoje você tá... É claro que você teve um mérito muito grande de ter escolhido uma energia de falar assim... Não, eu vou lutar por isso. Eu não vou simplesmente falar assim... tá tudo muito ruim e tal, então eu vou desfazer da minha empresa, desfazer do meu casamento. Você buscou isso. Mas tem também a fase, né? A fase de plantar. Total. E hoje eu tô começando a plantar de novo. Né? Mas hoje, tendo a consciência que eu tenho, não quer dizer que a gente não precise plantar. Pelo contrário, a gente também precisa se realizar enquanto mulher, né? Enquanto ser humano, a gente precisa contribuir com o mundo. Tem como fazer as duas coisas. Agora, sim, eu precisei. E isso é muito comum em algumas mulheres, porque quando a gente tem 20 anos, 30 anos, né? Até os 40 anos, a gente tem muita força. Porque para crescimento, né? Então, a gente cresce, a gente faz, a gente realiza, a gente ganha dinheiro. Isso é maravilhoso. Mas a gente chega num ponto, e aí esse é o ponto, sabe? Assim, que é onde eu quero falar. Porque até aqui tá tudo bem, a gente
pôs a primeira ali no tratorzão e foi, né? Então, tá tudo bem. Assim, a gente... Se isso tá queimando no nosso peito, se dentro do nosso coração algo diz que eu preciso ir, isso me faz feliz, a gente tem que ir, sabe? Não tem que negar o trabalho de jeito nenhum. Quando a gente é nova, a gente aguenta muita coisa, mas uma hora a gente precisa decidir se a gente vai querer aguentar isso pro resto da vida ou não. Uma hora toda mulher precisa tomar essa decisão, e principalmente as mulheres que empreendem, que cresceram, porque chega num ponto que a vida vai cobrar. E vai ficar pesado. E o trabalho não vai diminuir. E o trabalho não vai diminuir, vai aumentar. Vai ficar pesado. Então, ou você escolhe... Peraí, deixa eu olhar e ver como que eu posso melhorar sem precisar parar de crescer. E tem como. Tem como. Aí, é maravilhoso. E isso não quer dizer que a gente tenha que parar. De jeito nenhum. Não tô começando um negócio agora, com uma outra mentalidade, sabe? Com uma outra visão e vai dar certo, sabe? Eu acho que... Tudo é possível, mas a gente tem que ter consciência. Ô, Paty, na sua fala, assim, né? A gente já tá até chegando pro final, mas na sua fala, eu queria te perguntar, que me chamou a atenção, eu fiquei curiosa. Você teve vergonha? Assim, eu fico pensando que, assim, né? Eu como advogada, você é veterinário. Você teve vergonha quando você teve que começar a falar que... Nossa, tô fazendo sobrancelha e tal. E aí agora, tipo... Sou mentora, né? Sou mentora de mulheres. Como que pra você é isso? Porque a gente vê que muitas pessoas, às vezes, elas têm um dom ali, elas são boas naquilo, mas elas têm um pouco de vergonha de se expor e tal. E eu fico imaginando assim, como que seria isso comigo, sabe? Tipo assim, será que eu me posicionaria assim tranquilamente e tal? Isso pra você foi tranquilo? Ou você, tipo, teve uma... Eu acho que assim, na época, quando eu saí da veterinária, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Eu não tô indo com a mesma energia que eu tô indo hoje. Eu fui com uma energia bem masculina também, porque eu estava com muito medo da falta. Eu vivia ali, né? O medo da falta também move a gente, né? De certa forma, me moveu. Só que eu adoeci, entendeu? Eu fui no início, era tipo assim, eu não tinha escolha, entendeu? Porque na minha cabeça, eu era sozinha. Por mais que eu era casada, tava ali com o meu sócio, tipo assim, eu larguei tudo, a minha profissão, minha vida, tudo, e eu me vi ali, tipo, caramba, fudeu. Ou eu faço esse trem dar certo, ou eu faço esse trem dar certo. Eu não tenho opção de dar errado, eu não me via com opção de dar errado, então isso me motivou. Aí eu lembro que na época tem que gravar stories, eu falei, tá, como que faz isso aqui? Aí eu pegava o telefone e começava a falar, né, e a gente tinha uma agência de marketing na hora, e as meninas falavam assim, Paty, não fala isso. Ah, já falei. Ah, Paty, você tá de chiclete no stories. Eu falei, ai, gente, eu não dou conta de ficar me policiando, assim, deixa ser eu. Mas quanto mais eu era eu, mais as pessoas conectavam, assim. E aí eu fui. Então, lá atrás, quando eu fui pra sobrancelha, eu fui motivar pelo medo. Eu tava com medo e eu falava, eu preciso dar certo, eu vou fazer o que for preciso. Aí eu fiz, né? E aí agora, tipo, eu não precisava. Sabe? Eu não precisava de estar fazendo mentoria. Então, assim... mas o porquê? Porque é o meu coração. É onde meu coração tá. Então, assim... Aí, agora eu tô indo leve. Antes era pesado, entende? Era tipo com medo. Vamos lá, senão vai dar tudo errado. Eu preciso... E agora, não. Agora tá tudo certo. Legal. Né? Tipo, eu não tô fazendo pela necessidade. É pelo... Que momento legal, né? De carreira, assim. Total. Muito sua trajetória te permitiu chegar, assim. E eu acho, assim... Quando nós, mulheres, a gente entra nesse lugar de... Não é pela necessidade, é porque eu gosto, sabe? Eu amo isso, eu vou fazer, e isso me faz bem. Né? Aí as coisas, elas fluem de uma forma muito leve, gostosa, né? Então, a gente consegue acessar esse lugar. Precisa caminhar, né? Fazer um caminho, reorganizar as crenças. Porque toda mulher que empreende tem muitas crenças também, né? Assim, não sei se vocês têm, mas eu escutei muito essa coisa de você não pode depender de homem, você... Outro dia eu escutei uma amiga minha falando dinheiro não dá em árvore, você tem que trabalhar pra caramba, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Aí você você vive a vida... A minha mãe era mãe solo, né? Então, ela falava assim, eu me mato pra criar vocês, eu tenho que trabalhar, eu dou tudo, não sei o quê. Então, eu cresci entendendo que era normal a gente se matar e para poder ter alguma coisa, você tem que... Então, a gente vai nessa toada, né? Igual um tratorzão. E a gente dá conta mesmo, porque a mulher, quando ela quer um trem, ela consegue. Só que uma hora,
a conta chega, né? E é isso que eu tô querendo trazer na mentoria, é essa consciência, porque a mulher não precisa esperar entrar num burnout, não precisa esperar perder a família, ficar sozinha para poder se dar conta de que ela pode ser melhor, que ela pode fazer de uma forma melhor, ela não precisa parar de fazer, mas dá para fazer de uma forma melhor e mais gostosa, dá para fazer. Legal. Ô, Paty, falando aí dos próximos passos, né? A gente tem aqui uma pergunta que é até... A gente usa esse avião aqui, que, a gente quer, que ele é uma referência pra gente do que a gente almeja, de onde que a gente quer chegar. E eu queria entender de você, assim, qual que é seu sonho hoje? O que você quer pra sua vida? O que você... Quando você pensa assim, ai, não tem certo nem errado, se é pessoal, profissional, né? E nem teto, assim. Pode pensar alto, assim. Qual que é seu sonho maior? Tá. É engraçado você perguntar isso, porque fosse um tempo atrás, o meu sonho maior era estar onde eu estou hoje. Esse era o meu sonho maior. Mas é aquela coisa, né? Quando a gente atinge o teto, ele vira piso, né? Aí a gente tem que criar um novo... Senão a vida não tem sentido, né? Mas eu acho que depois de tudo que eu passei, de tudo que eu aprendi, eu me sinto muito bem, muito confortável em compartilhar, sabe? Eu falo que... Hoje eu consigo entender de onde vem isso, né? Depois que eu fui estudar mais, o que pulsa, assim, a ansiedade que pulsa no meu coração é de colocar pra fora tudo aquilo que eu aprendi. Então, às vezes, eu me sinto quase que assim, com vontade de transbordar, no sentido de poder estender a mão e acordar essas mulheres que estão sobrevivendo. Legal. Que elas não estão vivendo. E aí, hoje, eu acho que é por isso. É óbvio que eu quero ver meus filhos crescer, eu quero viver, sabe? A minha família é o meu momento de felicidade ali, quando eu tô com eles. Mas, quando eu me realizo, é quando eu tô transbordando e contribuindo para que o mundo se torne um mundo melhor. É o propósito, né? Legal. E é a hora que a gente trabalha também. E outro dia eu até fiz um stories falando sobre isso, da culpa, né? Porque... E aí, eu tenho que trabalhar, tenho que ser mãe? Não. Às vezes eu tenho que falar com meus filhos assim, agora a mamãe vai trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu preciso trabalhar para poder voltar normal para casa, porque senão a gente começa a ficar até chata, né? Tipo, aí eu vou para casa, aí eu vou pro trabalho, aí eu faço os vídeos, aí eu coloco para fora, eu fico leve. Aí eu volto para casa bem mais inteira e bem mais feliz. Então... E eu ensino isso pra eles, né? Que trabalhar é algo prazeroso, é gostoso, não é pesado, é leve. É bom. Eu sou mulher, né? Agora, os homens, eu acho que tem um pouquinho de casca mais grossa pra aguentar muitas coisas que às vezes a gente não aguenta. Eu aprendi isso com a Bruna, que a Bruna me ensinou isso com os filhos dela, assim. Ela sempre fala, mamãe ama trabalhar, mamãe tá indo feliz. Pra já ir... É igual você tá falando de crença, né? Ali, você já começa mostrando pro seu filho desde sempre, né? Que o trabalho prevém, que através do trabalho que a gente não é só mãe também, que a gente também gosta de trabalhar. Então, assim, eu acho isso muito interessante. E eu falo isso com o Nando desde muito cedo, que eu aprendi isso com a Bruna. Eu acho isso muito legal. E, Paty, a gente tem uma pergunta aqui no Digcast, que é o que a Paty de hoje falaria pra Paty de 20 anos? Não. Essa pergunta, eu acho que a gente tinha que filmar todas as vezes, assim, sabe, fazer um close no rosto, assim. Na cara da pessoa que não tá esperando e vem. Eu acho que eu ia dizer pra ela assim, relaxa. Relaxa? Relaxa, confia, entrega, que... acho que a gente sofre muito querendo ter o controle das coisas, mas o controle das coisas não tá na nossa mão. Não tá. E aí... Quando a gente relaxa e entrega, a vida teria ficado mais leve pra mim lá atrás. Não precisava ser com 40 anos, poderia ter sido com 20. Legal. Quem dera, mas é isso, é a vida. A gente vai aprendendo e aí, graças a Deus, você tá tendo a oportunidade de passar para outras mulheres seu conhecimento, né? E talvez se a Paty de 20 anos relaxasse, ela não estaria onde ela está hoje. Então, é por isso que eu falo, Deus sabe de tudo. Eu não podia relaxar lá. Agora eu posso. Isso. Né? É isso. Paty, você já deixou suas redes sociais, mas onde que as pessoas conseguem saber mais, né? Não só como
o Moz Experience, vocês estão abrindo uma nova unidade aqui em BH também, né? Então, estamos abrindo uma unidade nova na Pampulha, para as mulheres da Pampulha, que tinham muita dificuldade, às vezes, de atravessar a cidade para poder fazer, e elas reclamavam muito, né? Falavam, nossa, eu tive que fechar minha agenda para conseguir vir aqui hoje. E aí, também, a gente está em 2 polos, né, diferentes, dá para alcançar mais pessoas. Então, vamos abrir agora em novembro. Olha! Maravilhoso. Vai ficar linda a unidade lá, convido todo mundo a conhecer. Não, eu tenho dúvidas, porque, assim, você tem muita atenção, né, com os detalhes, assim, nítido isso com a sua equipe, a equipe, o tratamento da sua equipe com a gente. Nossa, eu fiquei apaixonada quando eu fui lá. E para saber sobre a mentoria também, é através do seu Instagram pessoal, é do Instagram da Moz? Não, eu separei porque senão fica muito confuso para as pessoas. Então, no Instagram da Moz é a beleza, né? É a beleza de fora para dentro. E no meu é a beleza de dentro para fora. Então, as duas se unem no final das contas, porque uma coisa complementa a outra, né? A mulher, ela precisa desse momento de autocuidado. A mulher precisa se sentir bem, precisa se sentir reconhecida. Valorizada. A mulher precisa se valorizar e se sentir valorizada. Então, a Moz é para isso, né? E aí, ela também precisa se sentir valorizada, precisa saber quem ela é. E aí, então, no Parte Moz, aí na bio tem o link e aí tem um formulário. E aí, ela vai ser uma mentoria mais exclusiva. Vai ser uma mentoria para mulheres empreendedoras que estão ali numa fase que, de repente, tá difícil, sabe? Assim, elas não sabem como. Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei como mudar, mas eu tô sentindo dificuldade, tá? Eu não tô sabendo lidar. Meu casamento tá bagunçado. Como que eu começo? Pra onde que eu olho? O que eu faço? Né? Então, Legal. vai ser para essas mulheres. E a Moz, no Instagram da Moz Beauty Experience, aí tem um link lá também que você entra e aí você acessa cursos, você acessa serviços, enfim. Aí as meninas passam todas as orientações. Cai direto no atendimento e a gente orienta as pessoas que elas quiserem. Ai, que Muito demais! obrigada, Obrigada, Paty. Foi muito meninas. legal. Foi um Obrigada. papo leve, né? Mas que traz muitos insights e a gente vai ao mesmo tempo também fazendo um mergulho interno aí, enquanto a gente conversa, né, Bru? Exatamente. Muito legal, Paty. Sucesso na mentoria. Obrigada. Nessa nova casinha também, né? A casa Ai. da Paty, quando a gente chega lá, tem uma frase tão linda que fala... Eu vejo beleza nas suas falhas, né? Eu vejo beleza em todas as minhas falhas. Legal. E tem tudo a ver com a sobrancelha. No que eu vi, na verdade, essa frase eu adaptei de uma frase que eu tinha visto, né? E aí eu trouxe e falei, caramba, E tem bateu. tudo a ver. Muito ávido, tem Bom. tudo a ver. Acabou. Finalizamos mais um Digcast. Ai, gente, passa muito rápido, voando. Paty, obrigada mais uma vez. Obrigada, meninas. Obrigada, É um Vamos prazer poder estar ter aqui. você aqui, compartilhando, inspirando. Obrigada. Foi uma delícia esse papo. E a gente se vê no próximo episódio, Sim, né? com certeza. Até o próximo, Amém. pessoal. Beijo, beijo. Obrigada. Beijo.